Amados, boa noite. Amados, boa noite. Que bênçãos os nossos encontros dominicais. Esses encontros divisando a bondade do amado Mestre Jesus para com todas as nossas mazelas, realmente, através dele, vamos cada vez mais adquirindo a confiança, a fé, vamos nos fortalecendo para fazer essa travessia humana. Já vivenciamos inúmeras reencarnações. E a grande verdade é que a vida continua. A vida continua. E nós, cada vez mais, temos que nos fortalecer na esperança de dias melhores. E então, compete-nos sermos positivos, falar da fé incessantemente, conversarmos da lei da atração, que parece uma novidade, mas está nas nossas mãos. Nós temos que trabalhar muito. E nós já estamos recebendo aqui a minha querida Janete Lucínio, a Maria Luísa Kidikmo, a Kátia Maria Somense, a minha filha que está em Guaratinguetá, que vem acompanhando as nossas lives, a Gabriela Beil. O povo vai chegando, esse povo é maravilhoso. Eu sempre digo nas nossas lives que vocês constituem, a Márcia Penha, vocês constituem a família espiritual. Porque nós falamos quase a mesma língua, nós estamos trabalhando essas colocações maravilhosas. E vamos agora, então, pedir a Jesus, o Divino Amigo, que abençoe você, que está do lado de lá, e que nos dê intuições precisas, dóceis e seguras para dar alento maior na vida de todos nós. Que Jesus nos abençoe, que os benfeitores espirituais, os seus espíritos protetores, estejam com vocês neste momento, participando junto desse banquete espiritual. Ana Guedes, meu amor, Benê Garcia, Maria Isabel Castellassi, o povo vai chegando. Então, amados, a gente vem falando ao longo das lives, e no domingo ela é de autoajuda mesmo. Nós temos que acreditar, que confiar, que sonhar. No mundo tereis aflições, falou Jesus. Acabei de ouvir o Orson agora fazendo uma live. Tem de bom ânimo. É isso daí. Esse tem de bom ânimo é uma chama dentro dos nossos corações para que não esmoreçamos. E então, indo ao Livro dos Espíritos, que sempre questionamos assim. Escuta, eu sempre estudei assim, o homem nasceu para ser feliz, mas aí no Livro dos Espíritos eu vi uma questão 920. Vamos vendo lá. O homem pode gozar sobre a terra de uma felicidade completa. Isso Kardec, ele fazia assim, fazia uma pergunta para vários grupos de médiuns.
E a resposta mais parecida foi que ele fez o livro dos Espíritos. Então, o homem pode gozar sobre a terra de uma felicidade completa? Resposta: não. Visto que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Veja bem, nós estamos na terra, graças a Deus. Ainda a nossa terra é um plano de expiação e provas, mas já está havendo uma transformação para ser de regeneração. Haverá dor, sim, mas menos. Então, a gente vai vendo aqui. Mas, ele fala, os espíritos falam, mas depende do homem amenizar seus males e ser tão feliz quanto se pode ser sobre a terra. E é uma verdade absoluta, porque realmente nós não temos, ninguém tem uma felicidade completa e perene, mas nós temos momentos incalculáveis de felicidade, incalculáveis. Quando cai uma chuva, você está saudável, embaixo do seu lençol, na sua casa, gozando de uma paz. Não é uma felicidade? Quando alguém da sua família é promovido na escola, num curso, não é uma felicidade? Quando uma doença atroz, pertinaz, pega uma pessoa, mas ela consegue sarar. E não é uma felicidade? Então, nós temos que agradecer os momentos felizes, que são tantos. Mas como nós somos meio esquisitinhos, nós só pensamos nas coisas e focamos as coisas tristes. Você lembra? Mas e as coisas alegres? Se você pensar no dia de hoje, quantas alegrias você teve? Um domingo, eu com meu marido, almocinho, conversando, falando dos filhos, e eu trato dos animais e molho as plantas. Isso não é felicidade? Claro que é. Claro que é. Entende? Então, se você analisar hoje o seu dia, você vai ver que foi um dia feliz. E vamos continuar. E eu quero agradecer a Wanda, a Maria Isabel Castellassi, a Ivanete, minha professora querida Adriane Marçal, esse povo maravilhoso do SOS. Vamos em frente. Então, como eu comentei a semana passada, que nós iríamos trabalhar a série da Joana de Ângeles, que essa moça é o espírito mentor de Divaldo Pereira Franco. Mas, se eu falo Joana de Ângeles, até o nosso educandário, depois de não sei quantos anos que a gente estava lá, eu falei, escuta, tem que ter uma patrona, mas essa patrona só pode ser uma, Joana de Ângeles. E eu então quero, antes de ver realmente a lição dela, que é conquista da paz, nós temos que saber um pouco dessa moça, dessa mulher ao longo da existência, para você saber quem é essa figura. E aí dá para você pensar assim, quem será que eu fui? Não nos é dado revelar. Quem será que eu fui? Meu Deus, a Joana, veja bem, ela acompanha Jesus desde há 2020 anos. A sua primeira reencarnação foi como Joana de Cusa. Vocês vão acompanhando, vocês vão vendo que mulher espetacular, que espírito de escola, que criatura, que não só teve momentos felizes, mas ela é feliz totalmente, não? Então, ela nasceu, ela foi... a primeira reencarnação dela, ela se chamava Joana de Cusa. Era casado com um intendente chamado Cusa, que era um profissional para trabalhar junto em Cafarnaum,
junto ao intendente Antipas. E nessas alturas, Jesus estava já trabalhando a sua mensagem de amor. E com ele, antes dele era uma coisa, depois dele é amor, amor. Então, Joana de Cusa, bem casada com esse senhor, nesse aspecto, mas vivia uma situação no lar com muita dificuldade, porque ele era uma criatura patriarcal, dominador, ele que mandava, ele tinha várias mulheres, ele vivia nas tabernas, bebendo, era costume desse pessoal. E a Joana, meiga, dócil, chegou um dia, ela foi para Cafarnaum e ela encontrou Jesus na casa de Simão Pedro. Entrou, sentou, ouviu. Aí Jesus perguntou: o que queres? Olha, eu gostaria de saber que atitude tomar. O meu marido é assim, assim, o meu lar está quase que destroçado, eu praticamente não posso falar das suas mensagens de amor que ele explode, ele não quer saber de você, Jesus. Jesus foi ouvindo, está muito difícil, chega bêbado, chega arrastado, me maltrata, eu não sei o que fazer. Jesus pensou, ponderou. Disse: minha filha, os doentes é que precisam de remédios e de médico. O seu marido é doente. E você abandonando, ele vai terminar na derrocada da vida. Então, é necessário dar amor. Há 2020 anos, gente. E aí a Joana, ouvindo aquelas palavras, falou para ela mesma: bom, largar não vou, naquela época nem pensar, eu vou tratar de tratá-lo bem, não vou ser turrona, não vou contrariar em nada, vai ficar tudo bonitinho. Vou suportar, como Jesus falou. Vou suportar. Passou. Ela teve uma criança, a Joana de Cusa, e um menino. E aí, então, o tempo foi passando e Jesus sofre todo aquele processo horrível da crucificação. E ela, junto com a Maria de Magdala, vão até os últimos momentos de Jesus. E ela, então, se entrega totalmente ao cristianismo. Eu vou seguir Jesus, foi quando ela falou lá. E aí, então, terminou. Jesus partiu para a pátria espiritual. Ela continuou ali na região que ela morava. E aí, de repente, o marido, nas derrocadas, perdeu tudo. E ainda teve uma morte horrível. Ele ficou muito mal de tanto beber, de tanto isso, daquilo, e desencarnou. E ela perdeu tudo, paupérrima. A Joana maravilhosa. Veio uma embarcação e no ano 68 ela está em Roma com o filho. E ela participa das reuniões nas catacumbas, religiões sobre o Evangelho. Oi, Chile, sim, obrigado, boa noite. Maria Regina, minha nora, boa noite. Vamos continuar juntos no amor de Jesus. E aí, então, aquela devassa, aquela perseguição de Nero e o povo, vamos dar um jeito nisso, acabar com esses cristãos. A perseguição foi total. E pego a Joana de Cusa e pego o filho. E ela, tudo bem,
tudo bem. Então, é submetida a maltratos. E então, no ano de 68 mesmo, ela vai no circo romano, ela é levada ao circo romano, ela e o filho e vários cristãos, colocado em postes, e então jogam resina, e o filho fala: mãe, abjura esse Jesus. Para com isso, mãe. Que Jesus o quê, mãe? Vamos ficar. Vamos sair daqui. Meu filho, não posso. Ele é o caminho, a verdade e a vida. A vida vai continuar depois da morte. E aí a labareda veio, lambeu. Quando ela está expirando, Jesus, me socorre. Ele responde: eu estou aqui. Está no livro do Irmão X, no capítulo 15. É lindo de ler. A história, essa passagem da Joana de Ângeles como Joana de Cusa. Bom, essa vida dela, e aí depois vai para a pátria espiritual, vai se preparar, passa-se o tempo, séculos e séculos, e aí, isto foi do século I. Depois do século XII, veja só, ela vai reencarnar. Vai reencarnar também na Itália. Já é uma menina linda, e o pai e a mãe esperavam essa filha, o seu Tavarone e a dona Ortolana esperava a filha querida Clara, já tinha até o nome. A Clara vivia no bem bom, vivia praticamente no castelo, era uma vida linda. Mas quando ela fez 17 anos, danada, ela foi ouvir a fala, veja bem, do queridíssimo Francisco de Assis. E ela falou: mas por que esse homem largou todos os bens? Dormia sobre a seda e o veludo, largou tudo e veio aqui só para trabalhar para os pobres da caridade e com Jesus. E ela ouviu a fala de Francisco. Ela estava com 17 anos e o Francisco 29. Então foi aquele encontro maravilhoso. Aí ela disse aos pais: Célia, boa noite, meu amor. Ela disse aos pais que ia seguir o monastério, que ia seguir Francisco. E houve, claro, toda filha única, o amor da vida deles. Como é que faz? E ela foi. Ela foi, acompanhou Francisco durante toda a trajetória. E o Francisco, também como um espírito de escola iluminadíssimo, pediu a Clara que também fundasse uma ordem para cuidar da igreja dele, da igreja de Jesus. Aí ela funda a Ordem das Clarissas. É lindo, por quê? Porque, você veja bem, no ano de 1112, né, 1194, passado um século, mais de um século, então ela reencarna, e olha a proposta: servir Jesus. Já tinha sido no primeiro século, agora servir Jesus. Lindo, lindo, lindo. Cuida de Francisco. E o Francisco tem uma tracoma, e naquele tempo, para cuidar da tracoma, ferro em brasa. E o Francisco ficou um pouco decepcionado com os irmãos lá de Assis, e ele, porque ele andou saindo e eles começaram a fazer tudo diferente dos ensinamentos de Jesus, os franciscanos mesmo. Ficou desgostoso e ele foi para Porciúncula, um lugarejo, e ela vai também. Aí o Francisco vai cuidar dos leprosos. Tanto é que esse maravilhoso desencarna muito cedo com lepra. E
a linda Clara, a Clara de Assis, aí que foi Joana de Cusa, continua fazendo o papel fundadora da Ordem das Clarissas e vai desencarnar bem velhinha, com 50 e poucos anos, e feliz, porque tinha feito aquilo dentro da sua proposta. Mas, como a vida continua, é isso que eu quero falar com vocês. Ela ficou um pouco no plano espiritual, há um preparo para ver o que vamos fazer, e já no século XVII, passado vários e vários, quer dizer, do século XII para o XVII, olha quanto tempo, mas deve ter tido alguma reencarnação para o meio. É o que o Divaldo nos passou. Então, no século XVII, no ano de 1651, ela reencarna, gente, uma menina espetacular, uma menina na Espanha, a região é Neplanta, um lugar na Espanha, São Miguel de Neplanta. E essa menina é uma potência. Ela, com 18 anos, queria sair da família, mas não podia. Época patriarcal também, né? Espanha, época de Inquisição e tantas coisas. Mas ela deu um jeito e entrou para o convento. E no convento, ela se chamava Juana Dias Bage e Ramírez de Santillana. Entrou para o convento com o nome Juana Inês de la Cruz. E essa moça começou a estudar, porque nem isso podia fazer na época a mulher, estudar, e ela fundou no mosteiro onde ela estava uma biblioteca, e era chamada a monja da biblioteca. Falava 5 idiomas, inclusive o português. Não sei porquê, nós vamos ver agora nas próximas reencarnações. Português, estudava português. E aí, então, ela adotou esse nome e foi trabalhando, mas havia, mesmo no meio católico, um bispo que a perseguia pela problemática de não angariar fundos para a igreja. Angariar fundos, ela queria para os pobres. E aí havia um desacerto e aconteceu uma grande epidemia, quase igual a que nós estamos tendo agora. Essa não é a primeira. E aí, essa moça, ela desencarna com 44 anos. E quando Divaldo visitou Neplanta, visitou o local que ela, o mosteiro, a biblioteca que está lá, porque conservaram. Então vocês viram, Joana de Cusa, depois Clara de Assis, agora Sor Juana Inês de Neplanta. Para aí, não. Sempre procurando servir Jesus. Ana, boa noite. Marta Len, querida, boa noite. Geisa, meu amor. Nós estamos só trabalhando aqui a positividade. Agora é a historinha da Joana de Ângeles. Então a Joana vai para a espiritualidade e se prepara. Como na Espanha aprendeu português, ela reencarna no Brasil. Ela reencarna no Brasil no ano de 1761, no século XIX, onde? Bahia, a terra do Divaldo. Né? E aí, ela, muito laboriosa naquele convento da Lapa, era transformada em abadesa. Era a que comandava tudo aquilo ali. E ela, muito perspicaz, protegia sempre as freiras novas que chegavam. E eles tinham um medo tão grande, das pessoas que invadissem o convento para abusar das moças, que eles construíram, ao longo do tempo, por ordem dela, no subterrâneo, uma caminhada que dava num outro mosteiro, que só elas conheciam. Então, para a segurança das moças, das freiras. Mas, infelizmente, 1822,
Independência do Brasil. Dom Pedro I, papapá. E aí o que aconteceu? Aconteceu que vários portugueses não queriam a independência. Queria que o Brasil continuasse colônia de Portugal. Lógico, ouro, ouro, ouro. E aí, bêbados, eles foram no convento da Lapa. Nessas alturas, a nossa querida lá, ela estava com o nome de Joana de Ângeles, Angélica de Jesus. A Joana Angélica, com 61 anos, era uma moça, uma mulher forte, decidida, não? E aí, os portugueses, vamos entrar, vamos entrar, vamos entrar, vamos entrar, vamos acabar, vamos entrar, bêbados. E ela chamou uma e falou, corre, vão embora e fecha a entrada. Corre, vão embora, fecha a entrada. E acabou. Mas assim, ó, corre, fecha. E ela ficou ali, ficou ali. E aí, os portugueses, bêbados, inconscientes, não, vamos entrar. Olha, só se vocês me matarem. E aí, então, um tresloucado não mediu e matou a Sora Joana Angélica na baioneta. Ali ela morreu. Eles entraram, não encontraram ninguém, porque elas haviam todas fugido. Então, ela desencarnou em 1822, 23, fazendo esse trabalho. Vocês perceberam que Joana de Ângeles está trabalhando há mais de 2000 anos a benefício do Evangelho de Jesus, dos ensinamentos de Jesus. E ela foi convidada pela equipe de Allan Kardec, pelos idos 1850 e pouco, para fazer parte da equipe do Consolador. E nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo 2 itens em que ela dá mensagem. Vai ser no capítulo 7º, então ela vai falar sobre a paciência. E no capítulo 18, aí sim ela fala sobre a caridade. Ela dá o nome de um espírito amigo. Essa trajetória maravilhosa que falamos para vocês em 20 minutos, graças a Deus, é para mostrar o seguinte, que o espírito não morre de ninguém. O espírito, a vida continua. E cada um tem uma responsabilidade no planeta. Responsabilidade de toda sorte. Com a família, responsabilidade no trabalho, na profissão que você tem, nos seus amigos, na sua religião, seja ela qual for, em tudo. E a Joana de Ângeles, essa maravilhosa, ela então depois, quando o Divaldo estava com 14, 15, 16 anos, Divaldo Pereira Franco está com 92, começou a ditar obras. E as suas obras, elas são muito estudadas, porque ela tem uma série de 15 ou 20 livros que fala só sobre a série psicológica. Então, trabalhando o psicológico das pessoas. E em 1956, o Divaldo pergunta, mas quem que é a senhora que está comigo e não fala, está comigo? Põe meu nome, Joana de Ângeles. E o nosso educandário é Joana de Ângeles, em homenagem a essa mulher que trabalhou, por enquanto, 2020 anos, os ensinamentos de Jesus, o amor, o bem, o belo, a paz. E hoje nós vamos ver dela, dentro da nossa ótica aqui, esse trabalho sobre, que nós anunciamos, sobre a conquista tua paz. Eu quis falar da Joana, porque de repente nós ficamos, olha, a Joana de Ângeles, mas espera, você tem que saber. Hoje você já sabe, porque isso daí não é só a colocação do espírita, isso é um conteúdo cultural, entendeu?
Quer dizer, agora a Joana de Anjos tem nome de escola, nome disso, nome daquilo, etc, etc. Centros espíritas, entidades, etc. Está todo mundo trabalhando isso daí, tá bom? Vamos ver agora a necessidade que nós temos de conquistar a nossa paz nesse período de pandemia. Que loucura! Hã? Que loucura! Quantas pessoas depressivas, quantas pessoas não têm lenitivo para nada, não têm vontade de nada. Então, é hora de dar aquela guinada, lembrando que Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo e vamos conquistar a paz. Vamos para Joana. Então vamos ver lá. Ela diz: na turbulência dos dias que se vive na Terra, fenômenos perturbadores multiplicam-se a cada instante, desafiando os valores éticos das pessoas. Claro, nós estamos vivendo um desse. 140 dias, 130 em casa. Notícias destituídas de significado repletam as redes sociais. A variedade de distrações compete com os deveres que se encontram aguardando sem oportunidade de serem atendidas. A TV traz só notícias tristes. O tempo parece escoar com rapidez em razão da multiplicidade de mecanismos de fuga das responsabilidades, facultando a bisbilhotice e curiosidade em torno de futilidades que assumem significados que não merecem ao mesmo tempo e que produzem, o vazio existencial nas criaturas. Isso é, por isso que a Casa Espírita tem um atendimento fraterno, Dr. Bezerra de Menezes, e já pedimos para colocar os telefones. Quando alguém está desesperado, liga para aqueles telefones do Douglas, meu e outro, da Nilceia, da Cleuzinha. Por quê? Nós precisamos botar para fora os nossos problemas. Alguém tem que ouvir e nos auxiliar. Nós não podemos ficar. Então, veja bem, nós não podemos criar esse vazio existencial. Nunca houve tanta solidão entre as criaturas como hoje. E é verdade, é verdade. E, ao mesmo tempo que a população do planeta atinge índice elevado e lota alguns espaços disponíveis, quando podia sair de casa. Ambições desordenadas, inquietações injustificáveis campeiam, atormentando as mentes ávidas de projeção, como se o objetivo existencial fosse apenas o mentiroso prato do prazer social que provoca inveja nos e antipatias em outros. É muito comum. Se uma pessoa está na internet, põe uma mensagem, você não curte, você não curtiu, a outra fica com raiva de você. E se você curte do seu ponto de vista, ela gosta ou não gosta. Então é assim, está muito... Esse vazio existencial provoca isso. E essa ilusão atinge exagerado panorama, arrancando o indivíduo da sua realidade para as paisagens tresvariadas da fantasia. A pessoa começa a fazer igual o indivíduo que usa droga. Ele usa droga, maconha, etc. Ele fala, eu vou ganhar dinheiro, eu vou ter... Não vai ganhar nada. É a ilusão da droga. Nós temos visto isso com notoriedade. Tem-se a impressão que somente o sonho do ter é importante. Não importa o ser. A Joana é fogo. Ela está falando isso daí. As exigências da moderna tecnologia impuseram o comportamento da velocidade tão grande a fim de serem apreciadas todas as contribuições da comunicação virtual, impedindo-se, de certo modo, o aprofundamento das questões normais da existência. E eu fico imaginando. Ficar em casa foi bom? Foi. Claro que foi.
Você ficou mais perto do seu marido, viu do que ele necessita mais, das conversas que não leva a nada, mas tudo bem, da criança que precisa de mais carinho, do adolescente que está quase saindo para ir para o mundo das drogas, não, mas agora junto com o pai, a mãe está ali, não pode, vai, põe máscara, toma banho, coisa e tal. Foi bom. Quantos? Ontem eu vi o nosso irmão Roosevelt Andolfato, nessa quarentena, escreveu um livro. Eu fiz 16 lives. Já contei 4 histórias e vou dar aula a partir da semana que vem de português para os alunos do Projeto Saber. Então, gente, é isso. Esse é o caminho da paz. Esse é o caminho da paz. Cada um vai começando a construir o seu. Por quê? Porque nós temos que sair do vazio existencial, buscar com unhas e dentes essa paz tão sonhada. Consciência tranquila. Você prepara uma aula, delícia. A menina vem, tira a cópia, conta uma história, a criança, manda para a tia Val o desenho, manda para a tia Val a redação. Então, e se não tivesse contado? Isso que é sair do vazio existencial e por que sair também num processo de robotização. Levanta, toma café, dorme, almoça, toma café, vamos fazer as coisas, vamos trabalhar, não? Então, a Joana diz, também com essa automação, os sentimentos de amor, de solidão, de ternura e de caridade, gente, ficaram à margem de tudo. Ninguém quer saber. Então o cara bate na porta, pede um prato de comida, você tem, você dá. Você não tem, dá um lanche. Você não tem, dá R$5. Porque nós não podemos ficar numa condição de não praticar a caridade. Porque é muito fácil. Segue seu caminho, vai embora, vai. Não pode, não. A valorização também do corpo, da aparência, num culto extravagante, quando não era época da pandemia, é uma situação patológica. A criatura, ela faz tudo para parecer que tem 20 anos. Não. Ao longo da existência, nós vamos, sim, deixando as belezas físicas para trás. Mas e que tal arrumar as belezas morais? E que tal entrar nesse processo de trabalhar as essências morais, as virtudes morais, a paz, o amor, o bem, o belo, a paciência, a tolerância? Mas que tal? Fica lindo isso daí, porque você não vai levar nenhuma colocação de beleza física do lado de lá, você não vai levar nenhum bem material do lado de lá, você vai levar as suas virtudes, o que você fez de bom nessa vida, como a nossa Joana fez, que nós contamos direitinho. Vamos em frente. Aí a Joana diz, como consequência desses fenômenos, aumentam os tormentos emocionais e as suas estruturas muito frágeis cedem lugar ao transtorno depressivo em alguns, e enquanto noutros os mecanismos da violência. Vocês não viram que agora tem mais violência nos lares, os maridos batendo nas mulheres porque fica em casa? Então, porque é isso aí. Os fenômenos, os tormentos aumentam emocionais. A criatura não ora, a criatura não faz evangelho no lar, a criatura não pega um passe virtual, a criatura não toma água frutificada, a criatura não lê o evangelho, a criatura não ouve que você tem a centelha divina, você é uma criatura do bem, você é luz. Ela nunca ouvia, olha que esse negócio, olha como tudo é complicado. E a Joana,
esse último livro dela, é o último livro dela nessa reencarnação agora, está falando disso daí. Aí ela fala assim, os processos depressivos, vocês veem por aí. A estabilidade psicológica é muito necessária para a realização do ser humano, desde que saiba administrar os diferentes acontecimentos que lhe sucedem a cada momento. Então, não é a toda hora que você está na felicidade. Tem momentos que você tem que dar conta da sua administração. Você vai ter funcionária, orientar nas compras, orientar na limpeza, você é empresário, vai ter que administrar os trabalhos. É assim. Então, a Joana fala que essa estabilidade psicológica é necessário, mas observar bem em todos os momentos de nossas atitudes. Em todos. Com as crianças, com as serviçais, com o marido, com tudo, com os filhos mais velhos, mais moços, tudo. Então, a Joana está entrando e fala que esse controle, que nem sempre é conseguido, resulta do hábito saudável de conduzir-se socialmente, graças ao exercício da natureza interior. Então, porque a pessoa não está trabalhando a parte espiritual, não está trabalhando as virtudes, porque ela já foi acostumada assim nesse corre-corre. E foi bom essa pandemia, porque deu uma parada. Nós paramos para refletir. A criatura humana, a Joana fala, é o conjunto dos seus comportamentos que se transformam em mecanismo de sustentação da sua existência. Então, é o seguinte, você precisa exemplificar, não só falar. Se fala em caridade, você faz caridade. Se fala para ter paciência, você é paciente. Se fala para tratar bem a empregada, coisa e tal, você está com isso daí? Então, a criatura humana, nós precisamos de exemplos. E o maior exemplo para nós, o mestre, o modelo, o guia, é Jesus. É Jesus. Ele é praticamente tudo. É o espírito mais iluminado do planeta, é o governador do orbe. Entende? E quantos espíritos de escola vão trabalhando para propagar a boa nova? Quantos? Aí, Bezerra de Menezes. Aí vem, olha, vocês viram a história hoje da Joana de Ângeles. É Joana de Ângeles, Irmão X é Humberto de Campos, enfim, uma série de espíritos. E nós temos criaturas que tivemos oportunidade praticamente não de conhecer pessoalmente, mas da nossa época, que são exemplos vivos, exemplos vivos dos ensinamentos de Jesus. Quem? Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Francisco Cândido Xavier. Esse homem é o homem-amor. É o homem-amor. Divaldo Pereira Franco. Ele não tem nada. Ele tem 700 filhos. Só. Então, vocês percebem como nós temos exemplos hoje que tivemos a oportunidade de conhecer, para essa proposta bonita de tudo. Entende? Então, a Joana diz, por esta razão, nestes dias de desafios contínuos, nós estamos num grande desafio, nós estamos. A conquista da paz se transforma na mais valiosa meta a ser conseguida. Paz. Paz no lar. Você que me ouve tem que ser a criatura que tem que ser, como é que eu digo, o tronco da paz no seu lar. Porque você, sendo paz, todos os outros serão também. Num departamento de trabalho, o diretor de uma escola, ele sendo paz, tudo flui,
Numa religião, na Igreja Católica, o padre sendo paz, tudo flui. Então, aqui é assim, nesses dias de desafio absoluto, que nós nunca vimos, nós temos que nos unir, dar as mãos, orar muito e trabalhar essa paz interior para ser a paz no seu lar, a paz no seu trabalho. Quantas domésticas de manhã enfrentam o frio, vem de máscara, chega em casa, toma banho. Como? Vamos tratar a paz disso daí tudo. Então, a Joana é maravilhosa e ela fala: pensa-se normalmente que a paz é ausência de preocupação ou de ação contínua, não passando esse comportamento de preguiça, ausência de dinamismo, uma coisa que paralisa. Não é nada disso. A paz não é nada disso. Vocês têm notado que todas as lives que fizemos é uma necessidade de botar em prática você, a sua força, a sua capacidade, o seu dinamismo, o seu positivismo, tudo corre por conta e risco de você, da gente. Então a Joana já coloca aqui. Muitas vezes pensa que paz é ficar descansando. Não é nada disso. Muitas vezes um semblante sereno oculta uma existência assinalada por preocupações, angústias, desesperos. A luta, sob qualquer aspecto, é mensageira da ordem por cuja execução se permite a conquista da harmonia interior. Aí assim, você precisa lutar, trabalhar esta colocação para conseguir você a sua paz interior. E, estando você em paz, vai passar para todos que te cercam. Isso é tão importante. Rapidamente, nós tivemos o netinho da Valéria, que operou a cabeça, e eu vi que a mãe, uma tranquilidade, uma paz, uma confiança em Deus. E hoje o menininho dava uma mensagem: aqui tudo bem, uma cirurgia de 10 horas. Calcula se ele não tivesse uma mãe e uma avó que estivesse orando em paz. Colocasse, tem de bom ânimo. Vamos em frente. Então, a questão diz respeito à maneira de como eu vou administrar essa atividade. Porque para adquirir a paz, nós temos que ter esforço, abnegação e persistência. Você vê que não é a paz, é a tranquilidade, não. A vida é uma luta. A vida é uma luta. E como estamos no plano de expiação e provas, é sempre. E aí o que precisa? O nosso esforço, a nossa abnegação, ceder, abnegar-se e persistir para que haja a tranquilidade, começando no lar, no trabalho. Um quer brigar, pode parar, não vai brigar. São coisas que nós temos que ir ao longo da existência adquirindo. Então não vamos esquecer, nós temos que ter, para ter essa paz, nós temos que fazer esforço, abnegação e persistir. Não vai ter confusão nessa casa. Não vai, vamos. Aí, o amadurecimento psicológico chega, é fator decisivo no comportamento edificante de qualquer indivíduo, e nesse estado culmina prenunciando a paz e a plenitude. Interessante
que veio fazer palestra em Bitinga há muitos anos, um moço chamado Jerônimo Mendonça, paraplégico e cego. E para ele ficar sem dor, tinha que pôr um peso de tijolos no peito dele. Ele cantava, ele fez palestra, daquele jeito. E ele vivia em paz. Veja, ele vivia em paz, estava feliz e bem. Então, trata-se de experiências adquiridas dia a dia e acumulam decisões enobrecedoras. Converse com Jesus. Se fosse o Senhor, o que o senhor faria? Ele vai te dar uma resposta. Vai. Se desejas realmente manter uma postura saudável, aquela que faculta a conquista da felicidade real, da paz, por favor, mune-te de paciência e perseverança em todas as situações que você encontra sem cessar. Não adianta. É muito fácil você discordar. Cala a boca, quem manda aqui sou eu. Não é esse o caminho. A Joana fala, se deseja realmente manter uma postura saudável e ter a paz desejada, aquela que faculta a conquista da felicidade, tenha paciência, perseverança em todas as situações que você encontre pela vida. É meta prioritária. Nós, aos domingos, a nossa obrigação é essa mesmo. Os nossos estudos, Maria Angélica, bonitinha, está aqui com a gente também. Os nossos estudos domingo é nesse aspecto. A gente tem que, ou muda, ou muda. Muda ou muda. Vamos em frente. Estamos quase terminando. Não vou passar da hora, não. Não te desanime diante dos obstáculos, nem os sucessos iniciais, que fomentarão os meios hábeis para a sua conquista definitiva. E, claro, Jesus falou, no mundo tereis aflições. Nós estamos todo dia. Hoje o marido tem desinteria, hoje a menina caiu e quebrou a cabeça, hoje... tereis aflições, mas tem que trabalhar tudo aquilo lá. A paciência, a tolerância, a resignação, etc. Então, pronto. Tenha em mente, a Joana que diz, que toda conquista autoiluminativa é realizada com amor, confiança e dedicação. Vocês sabem que o meu livro está todo grifado, viu? Ele tem que enfiar isso na minha cabeça. Você enfia na sua. Amor, confiança e dedicação. Se você não confiar em Jesus, você vai confiar em quem? Fala para mim. Se você não confiar nessa criatura que dirige, que está em todos os lugares, que dirige o governador do orbe, do planeta, que deixou os ensinamentos no Evangelho, que é o livro mais famoso do mundo, nós comentamos outro dia. Então, veja, tenha em mente, porque para conquistar essa paz, essa autoiluminação, vai ter que lutar com tenacidade. Amor, confiança, dedicação, amor. Vocês viram que a Joana colocou muito a colocação amor. Vamos em frente. Pode-se, em consequência, afirmar que num lar onde alguém logra a paz, ao que eu estou falando, toda a família faz-se beneficiária do equilíbrio. Não é mentira, é isso mesmo. Porque o padrão vibratório dessa pessoa, gente, solta energias maravilhosas que ninguém vai ficar afim de brigar, porque não tem campo. O campo magnético não bate, entendeu? Pode-se, em consequência, afirmar que num lar onde logra a paz, toda a família se beneficia. E quando numa rua, o que fala a Joana, existe uma família pacífica, o reflexo estende-se pelos vizinhos. Uma rua onde existe a valorização da vida, o bairro vai ver. Você vê que
a exemplificação é tudo, e a beleza do amor, da paz, contagia as pessoas. Não? A paz é portadora de bênçãos que facultam a capacidade do amor e da caridade, tornando-se fundamental na construção da vida exuberante. Está aqui, amor e caridade, não tem jeito. E justamente 2 textos que ela colocou como espírito amigo no livro no Evangelho segundo o Espiritismo, quando na época de Kardec ela trabalhou. Paciência e amor, caridade. Paciência e caridade, está falando aqui. A sua ausência transtorna o indivíduo, porque sem a serenidade que acalma as ansiedades dos desejos e auxilia no discernimento daquilo que é melhor para o desenvolvimento ético-moral, deixa vazios existenciais que se tenta preencher com atitudes de arrogância e perturbação. Quem não tem paz espiritual é arrogante, é egoísta, não é capaz de um ato de benesse. É difícil, mas vai aprender no decorrer da vida. A paz, portanto, deve e pode ser trabalhada com serenidade, mediante ações de amor e de misericórdia, que dilui a sombra da ignorância e da perversidade. Então, é o grande remédio, o amor e a misericórdia, ter dó dos outros, acompanhar as dificuldades dos outros e tentar auxiliar a dificuldade do outro quando você pode. Não se negue, porque você vai estar em paz com a sua consciência. É uma delícia. É uma delícia. Vamos em frente. Com essa visão interna de como proceder na jornada evolutiva, os sentimentos ampliam-se e abarcam a mente, que se esclarece numa perfeita identificação de tudo. Desse modo, Joana que fala, não sou eu. Vai ser para mim também. Desse modo, nunca cesses de amar e de servir, assinalando os teus atos pela bondade e pela compaixão. Compaixão, eu lembro do Divaldo. Ele disse que nesse período de pandemia, ele só fala assim: Jesus, tem compaixão do planeta. Já é a oração. Então você veja, nunca deixe de amar e servir. Não é ser servido. E os seus atos de bondade e compaixão. Não se trata de anuência com os comportamentos insanos, nem com indiferença ante as agressões do mal, mas decisão de permanecer em estado de vigilância ativa, sem os altibaixos das emoções de desgoverno. Porque se você está em paz, ninguém vem te agredir. Se você é um exemplo de amor e de compaixão e de bondade e de caridade, ninguém vem. E nem os espíritos menos esclarecidos. Cuida que os teus atos sejam resultado de reflexão profunda que te propicie a escolha certa do caminho a seguir. A nossa vida é feita de escolhas. Vocês sabem disso. Todas as lives eu falo. Você é dona do seu destino. O seu destino está na sua mão. Então, a paz está na sua mão. Você vai encontrá-la pelas orientações da Joana. Amar, servir, bondade, compaixão. Beleza. Vamos em frente. Agora, toma o Evangelho de Jesus como roteiro para o comportamento em qualquer situação desafiadora. Pergunta-te como faria o mestre caso fosse ele que teria que tomar uma decisão.
Você pega o Evangelho, segundo o Espiritismo, você abre uma página, está em dificuldade? Abre uma página. Nossa, parece que veio para mim. E veio mesmo. A orientação chega segura, segura. Então, veja bem, Jesus, ele quer isso. Não é, ele não quer ser amado como aquela figura ali na parede, você entendeu? Igual eu tenho aqui, aqui, lá. Ele quer que você viva a exemplificação, aquilo tudo que ele deixou, que é para o nosso bem. Ele é o caminho, a verdade e a vida. É ele, entendeu bem? Se não fosse tão bom assim, a Joana não teria feito o caminho, o Chico não teria feito o caminho, o Divaldo não teria, a irmã não teria, todos fizeram o caminho. Jesus, não? Essa indagação, se você tem uma dúvida, se Jesus faria o que no meu lugar? Não? Ele vai dar a resposta. Quando Jesus nos prometeu a sua paz, afirmou-nos que somente ela, ou ele melhor, a poderia dar. Por que ele poderia dar? Por causa do Evangelho. Está no ensinamento ali. Isto porque é uma consequência do comportamento individual na vivência por ele ensinado nos Evangelhos. Está claro. A serenidade de Jesus, em todas as situações, demonstrou a sua grandeza. Quando na cruz, Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. E não sabia mesmo. Os sacerdotes judeus do Sinédrio achavam que matando Jesus, matava o cristianismo redivivo, matava aqueles ensinamentos lindos de amor que nós temos hoje e que todos os credos religiosos vão em frente. Terminando. Se desejas essa paz, segue o Mestre. Imita-o sempre que possas. E sem que te apercebas, estarás entesourando a paz que te fará o verdadeiro Filho de Deus. Nós temos 1 minuto só e tem uma frase aqui da Joana. Tem em mente que toda conquista autoiluminativa é realizada, vem lá, com amor, marca, confiança e dedicação. Amor, confiança e dedicação. Amados, o tempo passou rápido. Tomara que vocês não tenham ficado cansados. Ana Guedes, linda, eu não quero que vocês se cansem. Então, vamos agora só fazer uma mentalização. Eu falo, vocês mentalizam. Vamos pedir para nós. É rápido. Nós estudamos a lei da atração e está dentro da lei da atração o que nós vamos falar. Vamos lá. Jesus, divino amigo, cura o planeta Terra. Jesus, divino amigo, abençoa o planeta Terra. Jesus, mestre de amor, cura o Brasil todo. Jesus, abençoa e tem compaixão do Brasil. E para fortalecer a live de hoje, fale. Eu sou paz. Eu sou paz. Eu sou paz. A paz existe na minha
família. Decreta: a paz existe na minha família. A paz existe na minha família. E pede: Jesus, dê-me forças para trabalhar o amor, a perseverança e a paciência. Jesus, dê-me forças para trabalhar o amor, a perseverança e a paciência. Amém, amém, amém. Um excelente final de domingo. Eu amo vocês. E até a nossa próxima live. Fiquem com Deus. Que Joana de Ângeles abençoe a todos também. Essa maravilhosa. E eu sei que agora você está em paz. Não é? Que lindo. Meu carinho. Fiquem com Deus. Muito bom.